Olá, seja bem-vindo a mais um Altos Papos, podcast Os Melhores Papos. Você encontra aqui. Aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like, que depois no final você acaba esquecendo. Então, para não esquecer, faz isso agora. Se você não gostar até o final, aí você desfaz. Mas se você gostar, você vai deixar o like aí. Faz agora, não deixa para o final que todo mundo esquece. Eu também, quando eu assisto, eu esqueço. E eu sou a Viviane Bianchi, vou estar aqui hoje. A gente vai conversar sobre missões, né? Nosso convidado vai estar muito importante hoje, tá muito... Ele faz a diferença nesse mundo, né, pastor? Sim, com certeza. E estou aqui com o pastor... Pastor Samuel, ao lado dela, Viviane Bianchi, né? Que você já disse. Mais um Altos Papos Podcast. A gente está muito feliz hoje, né? Porque esse assunto de missões tem tudo a ver, né, com a nossa vida, com o nosso propósito. E nós estamos recebendo um querido aqui. Ele é jornalista, né? A formação dele é jornalista, mas também é o fundador do Jornal Cana, um segmento falando aí do agronegócio, né? Desse setor sucroalcooleiro, mas também é missionário. Tem um trabalho lindo no Sudão e a gente vai bater um papo com ele, Josias Messias. Seja muito bem-vindo. O nome já é de missionário, hein, Josias? Esse nome já é de nascença, mas não é nome artístico. Parece, né? Tem tudo a ver, né, Josias? Parece. Nasci numa família que não era cristã, olha aí, não era evangélica, mas pela sugestão o sobrenome, claro, Messias já era. Mas onde nós nascemos havia alguns crentes que sempre evangelizavam e deram alguns nomes para minha mãe. Olha aí. E aí eu tive o privilégio de nascer. Que bênção, já né? com nome profético, né? Isso, um nome profético. E ainda também já carregando ali no Messias a missão, né? Com certeza. Então, e aí, Josias, você tá bem? Conta um pouquinho pra gente como que tá a correria aí, porque empresário e também missionário, com uma missão transcultural. Rapaz, diz que agora é avô também, tem um netinho. E aí? Olha, o que a gente... Muita coisa. A agenda realmente está muito apertada, porque a gente tem negócios em vários países, não é? Atuando sempre junto ao setor bioenergético, na área de mídia, na área de eventos. Realizamos essa semana o Prêmio Mastercana Brasil, está disponível no YouTube, né, lá em São Paulo. E temos eventos hoje. Olha aí. Em Ribeirão. Gente. Hoje e amanhã. E tá aqui. E tô aqui no podcast. E isso, dia 13 de novembro, tem o Prêmio Mastercana Nordeste. Então, ou seja, a agenda, de fato, é grande, trabalhando com mídia, eventos e também tecnologia. Então, hoje nós somos líderes na área de otimização em tempo real para as plantas industriais das usinas. Então, hoje é uma parte muito forte do grupo. Nós estamos em mais de 140 plantas em 10 países. Puxa, olha aí. E essa é uma vertente que tem me puxado muito, que é a inteligência digital, incluindo a inteligência artificial. E, como eu diria que o papel que eu mais gostaria de cumprir, a agenda que eu estou louco para cumprir, né? É a de avô. Tá difícil, Mas essa não tá na minha mão, né? Eu entro na agenda dele, no netinho. Que legal. E como que surgiu, Josias, essa paixão, né? Primeiro por missões, né? E ainda a missão transcultural. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o Sudão, os desafios dessa missão. Mas, assim, quando que começou realmente a tocar o seu coração essa questão de se importar mesmo com levar o evangelho, por exemplo, para uma outra nação? Bom, desde que eu me converti, e fui convertido de uma forma sobrenatural, né? Eu fui levar estávamos com eu e um funcionário, que era o único crente da empresa. Nós fomos comprar um computador, ocorreu um acidente na frente do nosso carro. Uma menina foi ferida, a mãe que estava no volante não queria abandonar o carro por alguma razão. E nós levamos essa criança para o hospital, né, para dar o atendimento, porque o hematoma que criou na cabeça dela demonstrava que era algo grave. Isso era 6 horas da tarde. Puxa. 7h30 da noite que foi chegar o pai da criança. Estava eu, o André. Depois daquela época ele se tornou pastor e veio a falecer. Então, eu diria que o André
a pessoa que trabalhou com a gente, que foi o infiltrado de Deus para me salvar, ele era tão bom que o mundo não merecia. Deus levou ele. Que coisa. Cara. E nesse dia eu tinha que... era uma quinta-feira, tinha um culto de campanha e ele tinha convidados para o culto. E não dava para voltar no escritório, ele pegar a moto dele e ir para o culto. E ele perguntou se eu podia levá-lo. Eu falei, vou levá-lo. Já fazia um ano que eu tinha prometido para ele que eu ia um dia na igreja, mas eu não esperava ir. Ainda mais dessa forma, né? Uma hora eu vou. E aí, mais ou menos igual alguém que a gente conhece aqui, entendeu? Uma hora eu vou. Chamou antes de... Um ano. Ah, tá. Eu fui um pouquinho mais. Coração mais duro, tá vendo? Mais duro. E aí, enfim, nós chegamos em frente da igreja, o culto já tinha começado, os convidados estavam ali na porta, ele recebeu eles e falou, por que você não entra? Tá. E eu vi uma coisa legal que eu nunca tinha percebido em igrejas evangélicas, que eu tinha assim, muita resistência a evangélicos, sabe? Eu não... Até um ano antes, exatamente, eu não era católico, não era nada, mas por birra dos crentes eu resolvi frequentar a missa. A missa. Né? E aí, eu falei, por que não? Vou cumprir minha palavra, que eu falei para ele que um dia eu vinha, ele está com os convidados, eu vou entrar e pronto, vai resolver o problema. Tipo assim, cumpre o protocolo. Ele não vai falar que eu nunca fui na igreja, ele está lá com os convidados dele. Olhei um negócio interessante que o culto estava tão lotado e uma música muito jovem, muito legal. E uns jovens dançando tipo passinho, dava para ver, né? Porque na Dom Pedro, a comunidade cristã, ela tinha a escada e aí você estava lotado, então dava para ver eles dançando. Eu falei, gente, não vai ser tão ruim. Não vai ser, não parece uma igreja. Eu pensei que fosse. Eu vou entrar e pronto. Entrei. E assim que eu entrei, eu ouvi uma voz. Né? Não, eu senti uma voz. Tá. E essa voz dizia, sai daí, o que você está fazendo aqui? Você não gosta de crente. Né? Do jeito que você é bobo, vão arrancar até tuas calças. Né? Fazer lavagem cerebral. Fazer lavagem cerebral, sai daí. Tudo bem, mas eu resisti um pouquinho, de repente eu ouvi uma voz. Aí eu ouvi uma voz e ela disse, hoje eu vou te mostrar quem eu sou. Aí isso me assustou. Opa, assim, foi como se fosse audível. Né? Não, foi audível. Foi audível. Eu virei porque eu falei, tem alguém? Tem alguém falando. Não, eu era o último, então não tinha ninguém. Meu Deus. E aí acabou a música, eu sentei no último banco. E ali o pastor começou a pregar lá uns negócios e tal. E eu vou embora. De repente, levanta que nós vamos orar. Eu levantei e eles começaram e falaram exatamente como minha mulher falava. Você que sofre de sinusite, laringite, rinite, tudo quanto é it, levanta a mão. E nós vamos orar e você vai ser curado. Falei, gente, ele sabe, ele é amigo da minha mulher. Minha mulher fala, esse aí... Contou. Esse aí sofre de tudo quanto é it. Aí eu levantei a mão, foi automático. Amigo. E aí eu levantei a mão e como se eu tivesse sofrido um derrame. E aí... eu fiquei preocupadíssimo. Assim, eu comecei a ficar desesperado, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Que coisa. Eu estava no último banco e fui atrás do André. Adivinha onde que o André estava? Onde? Na segunda fileira. Então, disse toda a igreja, aquela escadaria. Segunda lá, tipo lá, assim, lá da frente para trás. Você no último banco. Eu no último e ele não era na primeira, mas era na segunda. Cara, olha aí. Eu cheguei e não conseguia falar nada. Ele era um homem de quase 2 metros de altura, eu só abracei ele, não conseguia falar. Aí um outro pastor virou, olha, se você sofre de problemas do intestino, gastroenterite, né, põe a mão que nós vamos orar. E era o que eu sofria. Eu já tinha feito uma cirurgia, né, e sofria bastante nessa época. E aí eu pus a mão. E aí eu acordei no outro dia de manhã. Por quê? Você teve... Não sei. Dizem que eu caí um tempo, sim, mas que depois eu fui para casa normal. O André dirigiu, me levou em casa, me deixou em casa. Não tem lembrança desse tempo. Absoluta nenhuma. E uma outra hora eu vou contar os desdobramentos disso. Gente, agora... Mas foi algo... Vai dormir, mas foi algo... Eu só sei que no dia eu acordei e falei... O que aconteceu? Não, você veio, a Rose falou, olha, você foi num culto lá do André, tal, ele te trouxe, que você estava meio estranho,
né? E é isso. Aí eu falei, mas que estranho. Aí liguei para o André, tudo bem? Tá, tudo bem. Olha, foi bom. Você tá bem? Falei, tô bem. Olha, eu ouvi uma voz. O cara tá me dizendo para eu fazer jejum. Como é que vocês fazem jejum? Continuou ouvindo. Como é que faz jejum? Nunca tinha ouvido falar disso. E fiz jejum. E foi muito difícil. Eu sei que eu tomei... a cada 2 horas eu tomava um paracetamol, uma dor de cabeça, o corpo, coisa completamente estranha. Quando era 15:06, me liga o gerente do meu banco. Como é que você faz um negócio desse? Você sabe que você não tinha mais limite, e você e o caixa que liberou o cheque, que pagou o cheque, né? Eu vou executar a sua dívida e vou demitir a caixa que pagou o cheque. Olha. Eu falei, eu nem fui no banco, não estou sabendo. Que cheque? Ele falou, olha, eu não quero saber. Segunda, 10 horas da manhã. Ou você cobra o cheque, ou eu vou executar a tua dívida. Na época eu devia mais ou menos 112 mil reais naquela época. Isso foi 29 anos atrás. Josinha. E aí a Rose chegou, perguntei, ela falou, não era o cheque do pagamento? Eu assinei o cheque, pagou, o funcionário recebeu, tá tudo certo. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a gente não tinha fundo, não tinha mais limite, não tinha nada. 6h15 me liga o Jorge Rosa, que era da loja de carros, que estava... Os dois carros que eu tinha estavam à venda. Tá. Que era um Escort R3 conversível e uma Veraneio. Puxa, faz tempo. E aí ele me disse, rapaz, você acredita que apareceu um louco aqui em 3 meses? Apareceu alguém interessado no seu carro? Eu falei, é? Ele falou, é. Eu vou pensar na proposta que ele me fez. E aí, enfim, na segunda deu certo. No domingo... O cheque. Um outro milagre. Como é que é Deus, gente? E aí Deus foi fazendo algo importante na minha vida, na minha família. E eu já me apaixonei pela igreja. Já me apaixonei por Jesus. Depois desse primeiro dia na igreja, você já decidiu. Queria vender a empresa, queria abandonar tudo, virar pastor. Jesus. Não, queria virar pastor, queria virar. Já. É irresistível, né? Esse primeiro amor, a gente. Então, aí a birra dos crentes foi embora. Alguns ainda. Alguns tá até hoje, mas alguns a gente continua. Mas a verdade é que. Logo em seguida, acho que isso foi em 96. 97 eu já conheci a Soberp. Olha. E já comecei a participar da Soberp em 97. Que é isso. Então eu já tinha essa visão de generosidade, de servir. Então isso desde que eu me converti... É como que uma vocação mesmo. Então eu já nasci com isso, né? Com essa disposição. Para mim, nunca foi peso, nunca. Sempre foi algo que me motivava, muito pelo contrário. Quando eu perdi meu pai, eu não sabia, mas eu passei por uma depressão, acabei perdendo o casamento, né? Mas a única coisa, naquele período, que me dava alegria, era a obra de Deus. Olha, Você quer ver? Olha, o casamento estava ruim, a família desmoronando, os negócios ruins, tudo. Mas tinha algo que me dava alegria. Eu continuava líder de célula, eu continuava fazendo um discipulado, eu continuava evangelizando. E nesses momentos era o que me dava força e respaldo para continuar tocando a vida. Na verdade, né? Foi tudo na mesma época, foi acontecendo tudo. Não, a depressão já foi mais para frente. Mas é um exemplo de como que... Você conseguiu, através realmente da chamada, através do encontro, superar esses momentos desafiadores aí, né? Exato. Eu ia te perguntar sobre quanto tempo, né? Mas você já colocou aí, né? São praticamente 30 anos, 96, né? Completa janeiro de 2026, 30 anos. 30 anos que você está caminhando com o Senhor. E nesse período não foram tudo flores, não. Então, teve muitas lutas. Aí você converteu e tudo deu certo. Tudo deu certo. Assim, converti. Agora não tem mais problema. Já vendi o carro, já paguei o cheque na segunda. Agora... Pelo contrário. Eu diria que talvez Deus me fez tudo isso
logo no começo, porque se eu ficasse alguma coisa, a minha tendência era fugir. Tá. Então, Deus sabe todas as coisas. Sim. E Ele trabalha especificamente para cada um. Ele tem um propósito para cada um, um jeito de lidar com cada um. Né? É incrível. Como eu conheço 43 países, a gente atua com missões em 5 países da África. Cubro hoje uma igreja em Moçambique. Então, é incrível como que a gente tem que abrir a mente e entender que Deus não é do nosso jeito. Ele não está na nossa caixinha, sabe? Não é porque Ele fala comigo. Entender. Como é que Ele fala comigo de um jeito? Porque eu sou assim. Ele me fez, Ele sabe o jeito que eu... Eu já fiquei pensando, por que Ele não falou comigo quando eu vim na igreja a primeira vez? Não, mas Ele falou. Aliás, Ele já vinha falando há muitos anos. Já 20 anos pra... Meu Deus, olha... Quando alguém fala, meu marido, ele não vem pra igreja, eu falo, quanto tempo você tá falando pra ele? Já faz 20 anos? Não, então ele vem. Uma hora ele vem. Eu não posso ter pressa com ninguém. Desde os meus 14 Você é um exemplo de que não pode ter pressa. Eu tenho gente falando de Jesus pra mim diariamente, me convidando pra ir na igreja. Eu saía de um emprego, eu entrava em outro... E também tinha crente lá falando, no meu horário, sempre no meu horário tinha alguém. Hoje eu sei que estava me evangelizando, mas eu não sabia. Eu pensava, ai, que chata, ela quer que eu vá na igreja dela pra fazer média com o pastor. Ela quer, por que ela me chama tanto? Ai, gente, já falei que eu não quero. Aí às vezes eu ia, mas eu ia assim, tá bom, eu vou, pra ela parar de me chamar. Eu ia... Não sentia nada, não via nada. Falava, ai, que chatice. Nunca teve uma voz assim, audível? Não, então. Eu fui umas 3 vezes no culto antes. E quando você chegou aqui nessa igreja? Aí quando passou ainda... Um dia minha amiga falou assim, parou de convidar pra ir pra igreja dela, né? Cansou, né? Podcast comigo. Não, mas é porque às vezes vai fazer o link. Se identificar, né? E aí minha amiga cansou de me chamar pra ir pra igreja dela, que era longe. Eu moro 2 quadras daqui. Aí ela falou, Vi, tem uma igreja pertinho da sua casa. O dia que você quiser ir, vai lá. Tipo assim, lava minhas mãos, senhora, agora é com você, né? Aí eu ainda demorei mais uns 5 anos depois que ela me falou isso. Tá vendo, aí passei Josinha? aqui em frente, eu falei, acho que é essa igreja. E vim, eu e minha filhinha pequenininha. E vim aqui, quando eu entrei, todo mundo vinha, você veio com quem? Eu falava, gente, eu tô com a minha filha aqui, eu vim com ela. Era quem me convidou, né? Ninguém me convidou, minha amiga tinha me convidado há 5 anos atrás. Eu só tava um pouquinho atrasada. Ela nem vinha aqui. E aí, quando eu ouvi o primeiro culto, tudo que elas me falavam, esses 20 anos que eu escutei, que eu pensava, ai, que balela, nossa, que delírio dela. Ai, é tudo coincidência. Elas falavam como testemunho que vinha, tava faltando cesta básica, aparecia alguém da igreja lá, batia, oi, Fátima, olha, vim trazer a cesta básica. Eu falava, ai, gente, é coincidência, Deus tá preocupado com outras coisas, não quer saber disso, não. Quando eu vi, no primeiro dia de culto, aí foi como se tivesse aberto minha cabeça assim, e tudo eu entendi que era verdade. Aí eu fiquei apavorada. Falei, é verdade. E agora eu perdi... Quanto tempo que eu perdi? 20 anos. Meu Deus, era verdade. Ali abriu meus olhos, ali veio essa paixão aí também. E aí eu não queria mais nada. Eu queria estar aqui. Todo evento que Você queria virar pastora recuperar o tempo perdido. Eu falava, eu tô atrasada. Eu queria saber, eu queria ler a Bíblia, eu ouvia pregações. Quando não estava aqui, eu estava ouvindo outra pregação de alguém. E foi assim. A conversão é marcante e é apaixonante também. Né? É extraordinário, né? Isso. Josias, você falou de vários países na África. Mas, para mim, assim, era o Sudão. Não é o Sudão ou é o Sudão? É o Sudão. Como é que foi esse chamado? A gente tinha um culto... frequentemente tinha um culto específico de missões. Tá. E foi também numa quinta-feira, um culto de missões. O meu pastor, na época, que hoje está na Espanha, ele ministrou e ele falando, gente, todo chamado envolve um local. Tá. É importante você saber o local. E ele perguntou, quem sabe qual é o lugar? A maioria não tinha um lugar do chamado. Ele falou, não, isso não pode. Nós vamos orar agora e Deus vai falar. Tá. Se você não sabe, Deus vai falar. Eu fui um dos que levantou a mão, que não sabia o lugar, né? Sim. E aí eu ouvi Deus falando. Foi uma outra vez em que eu ouvi. Gente. Foram poucas vezes na vida que eu ouvi Deus audível. Tá. E dessa vez eu ouvi Sudão. Aí eu falei...
Você tinha uma ideia, assim, que era um país? Não, porque isso foi em 2010. Tá. 2000, não era como é hoje, que tem a internet fácil, tudo. Sim. Eu tive que pesquisar um atlas, que a gente tinha a Barça, tinha os atlas, lembra aqueles atlas geográficos? E era um país grande da África. E eu falei, gente, esse é meu lugar, que coisa louca e tal. Naquele culto, eu tinha feito uma assinatura de uma revista da MCM. Uma colaboradora nossa, ela era voluntária na MCM para fazer as assinaturas. E eu fiz a assinatura. Uns 15 dias depois, estou em casa, chega a revista. Falando. Qual era a capa? Qual era o a Sudão. matéria? Olha como Deus é. Confirma, né? Ele vai costurando, né? Assim, é muito lindo isso. Eu abro a revista, não precisa nem abrir a capa. Já era. Né? Eu não lembro se eram os meninos do Sudão ou as meninas dos Olhos de Deus no Sudão, né? E aí eu entrei em contato, falei, a gente tinha construído um prédio, um edifício, junto com o Laércio, com o Lauriston, com o empreendimento. E eu tinha no coração de doar esse apartamento. Tá. Né? E aí, claro, a ideia foi a primeira reação minha foi: o que eu posso fazer pelo Sudão? Tá. A coisa que eu posso fazer é doar. Investir, pelo menos, recurso, e tal. Aí liguei na MCM. Eles falaram: ué, você é de onde? Eu sou de Ribeirão Preto. Ué, você não conhece o pastor Anésio? Eu falei: não, ele é o responsável pelo ministério. Já tinha. E morava aqui. Sim. Eu nunca ouvia falar. Mora, né? E aí eu não. Falei, que interessante, né? O país que eu tenho chamado, o pastor ser em Ribeirão Preto e tal. No final, a gente vendeu o apartamento, nós ofertamos para construir o orfanato lá em Torite, dentro do Sudão, né? Infelizmente, sofreu ataques, né? Foi destruído, perdemos. Duas vezes foi atacado. A última a gente teve que fazer um socorro. De fato, fui eu e Anésio para lá. Sim. E conseguimos, um pastor envolvido, conhecido, recolheu 13 das crianças do orfanato na casa dele. Mas como o país estava em guerra, eles estavam passando fome. Aí nós temos um resgate, foi eu e o Anésio. Que bênção. Entramos dentro do Sudão. Sudão do Sul na época. E como que está a situação do Sudão hoje? Porque é interessante, né? Quando Deus colocou o Sudão no teu coração, o teu chamado é para esse país, o Sudão já estava tendo os problemas com guerra civil e tudo, ou vieram depois? Como que estava a situação no momento ali do teu chamado? Quando você recebe a revista, enfim, como que... Não estava. O país era um só, chamava Sudão, e... tinha algumas insurgências, algumas coisas, mas localizadas. Né? A primeira expedição que eu participei foi para Moçambique, mas a segunda já foi para o Sudão. Nós conseguimos, fomos num grupo de 12, não por acaso, 12 pessoas, para o Sudão, para Khartoum. Passamos um tempo, conhecemos a igreja refugiada lá, né? E assim, relativa paz. Naquele momento, relativa paz. Mas nessa época, os cristãos ainda não estavam sendo perseguidos, talvez, como em outros momentos. Lá sempre, que a gente sabe, sempre foi. Tá. Não apenas os cristãos, mas também localidades que tinham alto potencial de petróleo, minério, Darfur, Nuba. Então, já havia essa situação. Tá. E aí, em 2000, logo em seguida, a guerra civil se intensificou do Sudão chamado cristão, o Sudão do Sul, contra o governo de Khartoum. E aí acabou se separando o país, virou Sudão do Sul e... Até hoje permanece assim, Sudão e Sudão do Sul. Exatamente, ficou separado. E a localização do orfanato sempre foi Torite, então seria no Sudão do Sul. E o resgate que a gente fez, nós trouxemos 13 crianças de Juba, que é a capital do Sudão do Sul, para Koboko, em Uganda, que Uganda é um país que já
há mais de 30 anos está, desde que caiu o Idi Amin, um país com um bom nível de segurança, de estabilidade, em todos os sentidos. Aí foi necessário, então, tirá-los mesmo do Sudão e trazê-los para um país seguro, colocá-los numa escola-internato. Tá. Então, colocamos todas as crianças no sistema de internato. O pastor Martin veio junto, mudou também para Coboco. Sim. Então, alugamos uma casa ali, mesmo que as crianças tenham ficado no sistema de internato, não é? Elas recebiam o atendimento não só de educação, saúde, mas também espiritual e familiar. Que bacana. Então, é isso. E aí depois a situação no Sudão do Sul foi mudando? Hoje já está mais tranquilo ou ainda não? Aí o Sudão do Sul ele conseguiu se separar do norte, mas a maioria das situações na África é interessante porque a maioria reclama das potências, né, ocidentais, que Sim. eles que escravizaram o povo africano, que eles que fizeram, né, que eles são culpados de tudo. Tá. Claro que eles, em parte, têm culpa, né? Sim. Mas a gente percebe, infelizmente, no africano, uma capacidade de vingança que extrapola séculos. Tá. E quando vem a vingança, ela... É um nível de violência que você não tem noção. Aquilo que a pior coisa que a gente pode ver em filmes de terror, eles fazem. Eles são cruéis demasiadamente. Então, e claro que alguém vai pegar. Para eles, se o objetivo é vingar de um inimigo da tribo tal. Então, lá os Dinkas e os Nuers, né? Que são do Sudão do Sul. E tem alguém que financia isso, eles vão topar. E aí, os chineses financiaram e eles entraram em guerra primeiro contra o norte, depois entraram em guerra um contra o outro, o presidente e o vice-presidente do país, cada um de uma etnia. E daí, mesmo no Sudão do Sul tem conflitos. E aí, hoje, entre aspas, oficialmente já acabou a guerra. Tá. Mas é um problema também de boa parte da África. Que foram tantas guerras que tem os senhores da guerra. Sim. São os mercenários. Imagina, terminou uma guerra dessa. Alguém que lutou lá só sabe guerrear. O que ele vai fazer? Vai arrumar uma outra guerra. Ele vai arrumar uma outra guerra. Ou vai para um outro lugar onde está guerreando. Ele vai virar um mercenário, vai virar Sim. não é? E aí esse problema permanece no Sudão do Sul. Ou seja, não é um país seguro. Mas nada se compara com aquilo que está acontecendo no Sudão. O Sudão, desde 2023... as forças rápidas, né, que é o RSF, junto com o exército oficial do país, entraram em combate e também de uma forma extremamente cruel. Cruel também. E é a maior tragédia da humanidade nos dias atuais. Nesse momento. Nesse momento se calcula que entre 3 milhões de mortos e desaparecidos. Que isso, José? A gente já pegou situações de receber vídeos e tudo, de que eles simplesmente soltam uma bomba no meio de um mercado e são centenas que vão e milhares. E são civis, não tem nada a ver com alvos militares. E boa parte desse público são minorias ou são cristãos. Então, os dois lados tiram proveito da situação para exterminar. Então, é um genocídio absurdo. Hoje a gente recebe em torno de 100 crianças por dia só na fronteira do Sudão do Sul com a Uganda. Eles acabam querendo se refugiar em algum lugar. Eles vão ou para a Etiópia, para o Quênia ou para o Uganda. São os países que estão estáveis, assim numa condição mais estável. Mais estável, então, para onde vão? E tem filmes, eu indico vários. O mais famoso é Redenção, né? Que é aquele onde o pastor americano vai para lá e entra nessa situação. Mas tem muitos vídeos, filmes que mostram, que retratam essa situação. Real mesmo. E é terrível, assim como... Eu não entendi por que um orfanato pobre, no interior do país, teria sido atacado por mercenários. Qual a razão, né? Comida é pouco, dinheiro não tem. Vai por Aí você chegando lá, a gente descobriu.
é porque eles pegam os meninos para transformar em soldados. Eles sequestram. Sequestram. E tem um filme que mostra isso. Por isso que é perigoso ter orfanatos. Exatamente. Lá, né? Ou qualquer... Por que também as crianças, né, fogem para outros países? Porque elas não querem servir nisso, não querem viver isso. Não tem. E as meninas para serem escravas sexuais. Que coisa. É uma situação assim que eu falo que às vezes me gera uma revolta. Assim, eu não sei como que um ser humano consegue. É algo assim que... Bom, eu não consigo ajudar muito. O que a gente consegue fazer é que, pelo menos, a gente continua atendendo a igreja e as famílias em Khartoum, não é? Que também, no meio dessa guerra, teve que passar por vários lugares. Ela acaba transicionando. Porque vai para onde não tem guerra. Então, Outro dia eu vi um podcast, um casal de jovens que faz esse trabalho lá. E eu não conseguia entender o porquê que um orfanato seria atacado. E eles falaram que tudo tem que ser meio que escondido. Quando eles descobrem que ali é um orfanato, eles têm que já mudar. E aí já teve vezes de ter que tirar as crianças de lá, meio que escondido. Eu falava assim, mas gente, é um orfanato. Qual que é o perigo? Coisa, né? Olha, é o que o Josias falou, né? A maldade, a crueldade, mas também trazendo essas crianças sequestradas para serem futuros mercenários e, como você falou, né, da questão da prostituição infantil, né? Escravas. Extrapola a prostituição. É um negócio... Então, e fora que a maioria das crianças, desses órfãos, passaram por situações de guerra. Então, eles já estão traumatizados. Já estavam abrigados porque viram... serem mães e irmãs sendo estrupadas, sendo mortos na frente deles. Então, são traumas gigantescos. E o que a gente tem visto é como a graça de Deus ela é poderosa, como ela consegue mudar. Às vezes, a gente vê hoje uma epidemia de doenças emocionais, né, no mundo ocidental, no Brasil e tudo. E todo mundo agora... pode-se dizer, eu tenho um espectro autista, eu sofro de TDAH, eu sofro de dislexias, ansiedade. Tem algum transtorno? Eu tenho transtorno. Ok, isso é bom que a gente cuide, né? Mas eu não conheço nenhum remédio mais eficaz para curar o corpo, a alma e o espírito humano do que a graça de Deus. E Josias, em todos esses anos, né? Porque você já tem apoiado o Sudão, já tem aí praticamente 20 anos, é isso? Isso. Né? Então, em todo esse tempo, quais foram assim, algumas experiências que marcaram a sua vida no sentido, como você falou agora recentemente, né? Resgatar 13 crianças, ou seja, de um trabalho missionário e que, poxa, olha, hoje nós temos lá uma criança que era criança, mas hoje é um jovem servindo ao Senhor e alguma coisa desse tipo, porque já é um tempo longo, né? Tem, assim, algumas pessoas que hoje... são fruto desse resgate ou desse apoio quando criança? Na verdade, faltam... nós estamos completando 14 anos. 14 anos, tá. Isso. Do Ministério. Do Ministério, mas desde lá de quando Deus tocou o teu coração, são 14 ou não? Foi a mesma praticamente época. isso, tá. 15 anos do chamado e 14 que eu estou diretamente envolvido. Né? O que a gente pode perceber? Primeiro, a maioria eram muçulmanos. Sim. Então, a religião predominante, tanto Sudão quanto Sudão do Sul, é o islamismo. É o islamismo até hoje? Até hoje. Tá. Então, e o nosso processo não é um processo obrigatório, mandatório. Claro. Mas nós sempre mantivemos, né? Quem cuida da casa são pastores, a gente que adora a Deus e ensina não só a orar, adorar e participar dos cultos, mas confiar em Deus. Sim. Esperar em Deus. E é incrível, primeira coisa que eu acho que é fantástico. É incrível quando eles oram e como Deus move. Conta pra gente. Porque uma coisa é você orar, Deus me cura de uma dor de cabeça, mas na dúvida eu tenho... um paracetamol. Tá. Deus, arruma aqui um recurso, uma coisa, mas se não der, eu jogo para frente. Tem oportunidade. Eu vou dar um jeito, a gente dá um jeito. Eu faço um empréstimo para cobrir outro empréstimo. E aí vai. E eles não têm a quem recorrer.
ele só tem a Deus para recorrer. Não tem o E o maior impacto na vida deles pela conversão é que, desde pequenininho, eles oram. Então, ele chega lá na casa e fala, eu orei. Alguém me falou, ora para Deus que ele vai te dar um abrigo. E já começa a ter experiências sobrenaturais com Deus. E por mais que tenha pressão, e a pressão maior dos muçulmanos vem depois, que é quando eles já estão prontos, né? Aí os muçulmanos querem... Aparece alguém, um tio, alguém que é da família e quer que eles voltem para o islamismo. Né? E aí oferece uma série de coisas e tal, que é o padrão muçulmano. E aí a gente vê hoje... um terço já passou dos 18 anos. Ainda não... Uma parte está completando ainda o ensino fundamental, porque perderam alguns anos de estudo. Né? Então, não é com 18 que já terminou o ensino fundamental. Mas, então, a gente tem um terço já hoje que já são grandinhos. Né? Um terço dos pequeninos já são grandinhos. E não muitos já voltaram. E os que voltaram, o testemunho é sempre fantástico. A maioria preferiu voltar para o Sudão mesmo, para o Sudão do Sul, onde tem alguma condição. A maioria estão usando o nível que a gente permitiu deles obterem de ensino, porque eles são já ensinados em inglês e já são ensinados com uma estrutura muito forte, que o ensino de Uganda ele é considerado muito forte. Então, lá seria, por exemplo, o ginásio seria o Cinefor. Né? Com o Cinefor, eles estão aptos a trabalhar na maioria das posições no Estado, no governo, ser professores. Né? Por quê? Porque em terra de cego, quem tem um olho zaroio Então, e é bonito a gente ver isso. Sim, com certeza. Ver que eles estão exercendo, estão numa posição superior, já são administradores, já são professores, já estão tocando, se casando, uma instrução, estão no caminho do Senhor. A missão oportunizou para eles um caminho, né, Josias? E eles agora conseguem ter um futuro melhor, vamos dizer assim. Isso. A ideia, eu sempre fui contra construir. Porque nós já investimos mais de R$1 milhão para a construção. Imagina, para 180 crianças. Se você deixasse, você faria e mantivesse esse valor só para pagar os aluguéis, você para 180 crianças, você duraria muito tempo pagando aluguel. Né? Mas Deus mandou, a gente obedece. E aí faz sentido um pouco, porque é mais do que não é um orfanato, tá? Tanto que a gente chama porque não poderia ser, porque a gente não tem bebê e já tem os grandinhos que estão fora do padrão de orfanato. Então, pela legislação, não pode ser, e a gente não chama mesmo. É a casa dos pequeninos do Sudão. Pequeninos do Sudão é o ministério, né? Mas é um abrigo. O nome do ministério é esse, Pequeninos do Sudão, Little Children from Sudan. E tem rede social desse ministério, site? Tem Instagram, que é Pequeninos do Sudão. Tá lá ali naquela câmera para o pessoal conhecer. Sim, Pequeninos do Sudão, tanto pequeninosdosudão.com é o site e Pequeninos do Sudão Instagram. Já aproveita, já segue lá. E nesse caso, o Ministério, pessoas que, por exemplo, queiram de alguma forma apoiar, tem como fazer através do site, tem como fazer através das redes sociais. Tem como fazer. Tem o caminho lá. Tem o caminho lá. E, aliás, a gente vive... nós não somos uma ONG só específica dos pequeninos. Então, hoje o que existe é o Ministério do Pastor Anésio é nesse sentido. São conexões, assim como Moçambique, como outras nações. É um ministério de conexão. Porque nós acreditamos que nos últimos tempos, ou em tempos onde a perseguição e as dificuldades virão com mais força sobre os cristãos, nós acreditamos muito que o ministério vai ser descentralizado. Há três coisas, basicamente, né? Que tudo tem que ser intencional. Então, cada cristão tem que ter uma disposição em entender o propósito e cumprir o propósito de Deus para a vida dele, sabe? Então, tudo que ele faz tem que ter uma intenção, tem que ser intencional. Segundo, a responsabilidade é individual. Independe do seu pastor, se alguém está ajudando, está fazendo, se alguém está... Não importa, Deus vai conectar pessoas e vai trazer essa clareza. Mas você tem uma parte que você tem que fazer. E se você não obedecer, né,
a entender como responsabilidade sua, jogar para os outros, nunca vai ser feito. E a terceira coisa que você falou, antes só você fechar com a terceira, é que ele entendendo o propósito e ele se dispondo a fazer, com certeza vai ter um resultado, né, Josias? O mais difícil é isso, você ter a intenção e assumir a responsabilidade. Tá. Não é à toa que Deus diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Sim. Porque para você ser escolhido, isso não entrava na minha cabeça. Qual a diferença entre um chamado e um escolhido? É que um escolhido diz, eis-me aqui. Tô aqui, vai lá. Um chamado diz, eis-me aqui. Está pronto para ser escolhido para aquilo que Deus quer fazer. Sim. Mas a maioria está preocupada, se tem ou não tem chamado. Você acha que Deus vai fazer um ser humano, um ser tão complexo, ter sido lá desde o ventre da mãe, sem propósito? Com características específicas. Para nada, né? Para nada. Não faz sentido. Sim. Então, Deus fez cada um de nós com um propósito. Eu digo que um propósito final, que é um propósito específico, e para propósito genérico. Então, todos nós temos que amar, todos nós temos que evangelizar, todos nós temos que demonstrar a graça de Deus, dar bom testemunho. Isso é genérico. É o básico. Sim. É o básico, é o genérico, serve para todo mundo. Mas tem uns propósitos específicos. E isso envolve um destino final, mas também uma rota para chegar até lá. Então, o meu chamado é o Sudão, eu só estou rodeando o Sudão. Não entrei, assim, hoje como ministério, a gente não consegue entrar. Não é? Mas eu sei que no momento certo eu estou servindo o Sudão fora do Sudão. Está fazendo a diferença lá. Sim. Porque na hora certa ele vai apontar a rota e a gente vai poder voltar para lá como a gente teve, fazendo contato de negócio, de tudo. Não é? Vai dar estratégia para cada momento. Meios, né? Para cada então, momento. São as pontes, né? Ele vai construindo pontes até chegar no destino, né? E a terceira característica que é importante também é que o poder é essencial. O que é o poder? O que é o poder essencial? A essência de nós é o Espírito. Sim. E o executivo de Deus, da Trindade, depois da ressurreição e assunção de Cristo, é do Espírito Santo. Sim. Quem governa essa dispensação, como os teólogos gostam de dizer, é o Espírito Santo. Sim. Jesus subiu e falou, fica até que vocês sejam cheios do poder de Deus. E uma das coisas importantes do chamado é entender que se você tem intenção e assumiu responsabilidade, vai ter que ser pela força do Espírito, não sua. O teu papel, é claro, ter um esforço humano, mas ele jamais vai ser maior do que o mover do Espírito Santo. E ele é quem cria as conexões, é quem gera os recursos. Né? Eu digo que um chamado tem, a primeira coisa é uma função, um tempo, um lugar e as conexões. Conexões são pessoas. Sim. Conexões para dar, conexões para receber e conexões para dar e receber. É assim que forma. E tem esses chamados podem ser pontes, então eles podem ser temporários, não é? Mas todos têm conexão com o propósito final. Sim. Com aquele que é o destino que você sabe para o qual você foi feito e para onde você está andando e seguindo e servindo. Eu creio que uma coisa que você poderia ajudar, né, a nossa audiência, porque muitos têm assim, aquela visão meio que fechada de missão, né, Josias? Acha que não, um chamado, então agora, de repente, eu sou empresário, mas eu deixo tudo e vou para o Sudão, por exemplo. Poderia ser assim, mas você hoje tem também sido usado por Deus de uma forma a quebrar alguns paradigmas, né? Porque você está algumas vezes lá no front, mas algumas vezes você está aqui na retaguarda, não é? Compartilhe um pouquinho disso, porque talvez tem pessoas que ainda não entenderam, né? Ou tá ali com a mente bugada, né? Como que eu 80, vou... né? Você tem que largar tudo para ir, você consegue conciliar, né, a sua vida. Esse foi um dilema que eu vivi durante alguns anos. Lembra que eu falei que desde que eu me converti, eu queria montar uma tenda ainda. Quando veio aquela passagem de Jesus no monte, eu falei, é isso que eu quero. Procurei para o pastor Danilo, né? Falei, eu quero fazer uma tenda aqui. Eu não quero voltar para casa, eu não quero ir para a empresa. Não, você tem que voltar. Não dá para criar uma tenda e ficar aqui, entende?
E eu quis vender a empresa, não permitiram. Queria mais né? nada, né? Depois eu conto esse testemunho, mas é um testemunho que faltava uma semana para vencer o prazo que eu dei para Deus, de que eu ia obedecer os pastores. Olha aí. Eu fiz um pacto. No domingo seguinte, eu fui na igreja e fiz um pacto com Deus. Durante 3 meses eu vou obedecer tudo que esses pastores falar. Olha mas aí. se o senhor não mudar a minha vida, eu vou seguir o outro lado, porque o outro lado tá dando mais certo. Olha aí. Porque quem estava seguindo o outro lado, que eram os maldosos, estava dando certo. tudo E eu tentando ser honesto, Tava e sofrendo, dando errado. Aí eu fiz 3 meses. Faltando um mês, surgiu a oportunidade de eu vender a empresa e a Rose não sentia paz. O meu pastor falou: se a tua mulher não sente paz, meu conselho é que você não venda. Olha aí. E eu olhei e falei: tá chegando por o que eu não prazo. marquei isso aqui pra semana que vem, esse aconselhamento? Porque eu já tava fora, né? Porque mandou casar, eu casei. Mandou fazer tudo, mandou batizar, eu batizei. Tudo que ele mandou fazer, eu fiz. Agora só faltava essa. E aí o que aconteceu? Não vendi, né? 1 ano e meio depois, o grupo que comprou, que queria comprar a minha empresa, só um diretor e sócio que não foi preso, os outros todos foram presos. Olha. Aqui na região, foi um escândalo. Então, foi algo bem... Foi bom ter obedecido, Então, né? olha como é bom obedecer sempre. Olha aí, ó. Presta atenção, hein? Obedece. Eu digo que Deus vê além da curva. Ele vê além do monte. Ele olha por cima e fala: peraí, ó, tô te falando, ó. Não, né? Lembra do Balaão? O anjo tá com a espada ali, ó. Tá com a espada ali, você vai querer. Então, mas assim, foi um desafio para mim, porque por mais que a gente saiba de algumas coisas, nem sempre a gente aceita. Por mais que eu obedeça, eu não aceito. Entende? Então, dentro de mim, isso não estava bem esclarecido. Então, foi uma das razões, inclusive, de eu enfrentar uma depressão, de eu, passar por momentos difíceis. Porque eu não entendia, eu queria... de alguma forma acontecesse um milagre, alguém aparecesse com muito dinheiro ou alguém ganhasse na loteria, ou sei lá, alguma coisa acontecesse que eu pudesse ir para a África e ficar aí e resolver Sudão, e resolver. Vou morar lá e pronto. Glória a Deus. Essa é a missão, então tô lá. Deus, eu tô fazendo. Tô lá. E muitas vezes eu ia na frente e falava: Deus, vem comigo. Já tô indo. Né? Você estava diferente do Moisés. Do Moisés. O Moisés, meu Deus, se o senhor não for, eu não vou. Não, Deus, tô indo, o senhor vem. O senhor já chamou mesmo, mas não andou eu pro Sudão? Ó, tô indo pro Sudão, o senhor se vira. Né? E quantas vezes a gente não fez isso? O senhor me alcança. E aí vinha aquela música: as bênçãos vão te alcançarão. E a gente vê como o crente para aquilo. O ser humano, de forma geral, como diz Jeremias 17, no coração é enganoso. Né? Mesmo para as coisas de Deus, nós somos... a gente distorce, né? Só pega aquilo que nos interessa. E foi essa luta minha. De fato, você perguntou algo que representou uma luta muito forte, porque... eu não queria mais trabalhar na empresa, nos negócios, eu queria ser pastor, eu queria estar na igreja, porque se eu estivesse na igreja e sendo pastor, eu poderia me dedicar ao ministério, Deus proveria de outra forma e tal, mas Deus não quis assim. E aí eu tive que aprender. Você hoje está numa posição muito estratégica, né? Hoje você consegue já perceber isso, né? Então, agora, aí passou por outra etapa. Aí passou por uma outra etapa, quando 2018, março de 2018, nós fomos premiados, né, homenageados pela Câmara Municipal como uma empresa sustentável. Tá. Então, a gente já fazia... São 37 anos que a gente está com a empresa. Então, desde o início, a gente pautou por algumas ações sociais, ambientais e tudo mais, e fomos homenageados na Câmara. Tá. Na Câmara. E aí, a gente já estava começando alguns sinais de que a empresa não estava bem, que alguns clientes não iam pagar e tal, mas ainda estava tocando. E aí, no meu discurso na Câmara, o Espírito Santo me pegou e é um negócio de louco. Porque ele só falou: deixa eu te desconstruir para eu te reconstruir do meu jeito. Olha, mas que coisa. E ali foi. A primeira situação difícil foi a empresa. Né? A parte de tecnologia fechou contrato com 2 grandes grupos.
e focamos nos projetos e nenhum dos dois pagou. Poxa. Já tinha feito investimento. Tudo. Entregue os projetos de alta tecnologia, nenhum deles. Nossa. E aí a gente, dependendo desse recurso, que era mais de R$100 mil por mês, ficar sem esse recurso... Para conseguir tocar a empresa, né? Tocar a empresa. Eu já cuidava dos pequeninos, mas dessa forma, indo e vindo, ofertando, participando das expedições, né? E aí, a outra área foi o ministério. Porque Deus falou, agora sim eu quero que você se dedique totalmente aos pequeninos. Mas você não vai para lá. Você vai assumir como atividade principal do seu ministério. Então, você esquece esse sonho de ser pastor. O chamado era missionário mesmo. Aí, para mim, foi um choque, porque lembra que eu falei que o meu sonho era ser pastor. Sim, tá. E engraçado que eu recebi palavras, né, nesse sentido, mas assim, era algo que eu só olhava o meu futuro, pastor. E aí Deus falou, não, eu estou te chamando para ser pastor de pastores. Como assim? Como assim? Não entrava na minha cabeça. Então eu vou deixar de ser pastor para ser pastor de pastor? Como é que é um negócio desse? Né? Mas eu obedeci. Sim. E aí saí, tive esse chamado de sair da comunidade onde eu nasci, onde temos laços de familiares, né? Meu filho é casado com a Monique, que é filha do pastor Danilo, então temos um neto em comum. Sim. Mais do que isso, temos filhos em comum e tudo. Em 2018 veio e falou, olha, você vai andar, agora você vai servir a um único ministério. Você vai seguir os passos do pastor Anésio. E vai se dispor a isso. E era um desafio, porque na época a nossa macrocélula, a macrocélula que eu liderava, tinha 100 pessoas. Puxa, olha aí. Em setembro de 2018, quando nós saímos, que foi o último dia do meu ministério na comunidade, nós batizamos 17 pessoas. Olha aí. Ai, que maravilha. Então, e era um desafio, porque fazer essa transição, sabe? Sim. E não deixar ninguém se perder e, ao mesmo tempo, ninguém também saber que não era uma divisão, que eu não estava dividindo a igreja, que era uma questão pessoal, por um propósito. Então, eu disse, vocês querem me seguir? Beleza. Quem tem que me seguir? Quem tem um chamado claro para o Sudão. Para cuidar dos pequenos. Se você vai comigo para o Sudão para cuidar dos pequenos, vem comigo, senão não vai. Tá. Era muito claro isso. Muito claro isso. Ninguém veio, né? Porque ninguém tinha... Porque não era uma... Né? Não é uma questão de igreja local. Né? E o terceiro é que Deus veio... Então, a gente passou por essa crise, Deus fez milagres da empresa, fez alguns milagres, a gente conseguiu um financiamento com todas as empresas e todas as pessoas físicas totalmente negativo. Um banco conseguiu oferecer um financiamento, dando a nossa casa lá de garantia. Sim. Então, foi um milagre. Aí, o segundo milagre foi essa questão do ministério, de conseguir fazer em paz e abençoado, né? Recebendo a bênção e abençoando. E o terceiro foi a família. Então, um momento de muita dificuldade, meus filhos trabalhando comigo e um desafio grande, a gente teve que ser refeita o casamento, refeito a família, sim, refeito tudo de novo, já num patamar novo, numa situação nova. E aí, para mim, ficou muito claro, então. Por isso é que eu digo que eu sou missionário, né? Porque esse foi a posição que Deus me colocou. Mas é engraçado, porque eu estava falando nos últimos anos, aquilo que eu mais amo fazer, que é ministrar a palavra, que é discipular, eu tenho pouquíssimo tempo para isso. Eu virei basicamente um administrador. Então, sabe, desde o momento de colocar a casa para vender, aí lembrar, não, Deus, olha, eu ofertei essa casa para
a construção da casa dos pequeninos. Sim. Quando eu fiz isso, na outra semana vendeu. 1 ano e meio parado, não tinha... Quando foi pro destino certo... Teve 2 interessados, um fez uma oferta, que era imperdível, entre aspas. Fui orar, Deus falou, não, você não deu ela para mim? Olha aí. Eu tenho algo melhor. Tá. No dia seguinte foram visitar... E aí já houve. E aí houve. Então, muitos milagres nesse sentido de poder gerir esse projeto, que é algo... empreender na África é algo... assim, construir é algo desafiador. Sim. Aí Deus... Lembra que eu falei das conexões? Não, aí extraordinário, Deus virou e falou assim... A gente estava em 2019, numa expedição... E a gente saindo do Quênia, indo para Uganda, Deus falou, acabou o tempo do Quênia, agora Uganda ainda tem jeito. Foque em Uganda. Tá. E aí o que aconteceu? Eu falei, foquei em Uganda. Aí todo esse processo, comprar terreno, fazer tudo isso e tal. E de repente, a tal pessoa, Betânia, a mulher, a missionária que construiu o orfanato e cuidou de crianças lá no Sudão, que infelizmente foi... presa, onde a gente teve uma palavra profética e ela, quando a gente visitava o Sudão, lá o Sudão do Norte, né? O Sudão lá perto de lá em Khartoum mesmo, foi torturada, foi deportada e passou por um processo de cura. 10 anos depois... Houve o reencontro. O reencontro. Ela me liga e fala, lembra aquela palavra profética que você entregou? Ela está se cumprindo. Eu estou voltando para Uganda, para a África, só que Deus falou para ir para Uganda. E aí Deus foi... E já havia uma palavra para Uganda já. E aí as coisas foram aí. Quênia, que já estava lá. Né? Lembra que eu falei das conexões? Sim. O reino de Deus, ele não pode ser sozinho. Você tem que entender que a obra é dele, não é minha. Sim, sim. Se eu entender o meu papel, que cabe à minha responsabilidade, ele vai prover alguém. Aí nós temos um filho dessa casa. Olha. O Zé Ricardo. Você vê que foi missionário lá no Timor-Leste, lá em Mianmar. Estava passando um período aqui no Brasil, passou por uma fase difícil, uma perda terrível. E o Lauriston, novamente, que é um dos maiores apaixonados pelo ministério, um dos grandes apoiadores do ministério dos pequeninos do Sudão, fez a ponte. A gente... claro que eu já tinha visto o Zé Ricardo. Já conhece ele? Já não, mas assim, de conhecer. Né? Tipo, achei eu devia estar no culto que ele foi enviado, alguma coisa assim. Sim. Que a gente tinha, né? Mas nunca conversamos. A respeito de um mesmo país? Não, nem sequer conversamos, assim. Sim. E fizemos um encontro, tomamos um café e, de repente, o Espírito Santo começou... criar as conexões. Eles foram voltaram para a Austrália. E quem é que toca o projeto hoje da construção? Né? É a Betânia local. Né? A gente instituiu uma empresa, porque para fazer isso lá, o certo seria vir uma empresa. Abrimos uma empresa. Quem que é sócia? Quem que é a parceira local para fazer isso? Betânia. Olha. Né? Quem que... Eu não tenho condição de administrar os detalhes. Deus colocou um advogado, tocou projetos e sabe tudo, que está lá na Austrália, meu Deus, para tocar o projeto da construção. Extraordinário. Extraordinário. E aí põe Quênia e o Daniel, que tem o ministério em Uganda, já trabalha com crianças lá, está lá, inclusive, agora passando, né? Foi lá nos ajudar. E aí, esse que é o entendimento, né, de qual é o meu papel hoje. Não é? Hoje eu sou missionário, mas já há 1 ano e meio eu lidero uma igreja que tem mais de 3 mil membros, 46 localidades. Sim. Em Moçambique e Malawi. Olha aí. Então, eu não sou pastor e lidero pastores. Olha, bem... A palavra de Deus se cumprindo. Olha que lindo. Eu não sou pastor e tenho que liderar o pastor Martin, que é o pastor dos pequeninos. Sim, olha que lindo. E isso... Então, sabe, essa busca por posição,
essa coisa de quadradinha de que não... De que ou encaixa assim ou não funciona, entende? Não, é dinâmico. O reino de Deus, ele é dinâmico. Ele cria as conexões e quem está atento ao mover do Espírito Santo se encaixa e não tem essa vaidade, sabe? Ou essa comiseração. Não, eu só faço assim, porque eu não assumo uma posição de liderança. Eu só assumo se eu for... Não, se eu for pastor, eu sou pastor. Se eu não sou pastor, eu também não quero, né? Não, isso não existe. Isso é a vocação que você tem, a unção que está sobre você, e entender a unção e a vocação que está sobre o outro, e saber que você não pode invadir a área dele, né? Eu digo sempre o seguinte, né? Eu já vi isso acontecer. Pessoas cheias de fé que enfrentam crises sérias e enfrentam a fúria do Senhor, a ira do Senhor. Quando é? Na Bíblia é simples. Se você quiser lutar contra uma pessoa, Deus pode intervir ou não. Mas quando você luta contra um propósito de Deus na vida de uma pessoa, você não está lutando contra a pessoa. Você está lutando contra o próprio Deus, porque o propósito é dele. Então, um dos testemunhos que eu dou e uma das sensibilidades que eu tenho hoje é entender qual é o propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Quais são os talentos que estão sobre ela. Entende? Para eu... Um discernimento. Discernimento, né? Porque eu não posso... Se eu ajudar, se eu puder ajudar, amém. Mas não toca no propósito de Deus, porque senão você vai enfrentar o próprio Deus. A ira. Você vai enfrentar o que o apóstolo Paulo enfrentou, né? A palavra para ele foi muito clara, né? Dura, né? É duro para você, né? Recalcitrar contra os aguilhões, né? Então, é sofrimento, né? Vai passar por sofrimento até entender que é o Espírito quem conduz, né? E mesmo o apóstolo Paulo foi cabeça dura ainda, né? Porque ele queria ir para um lugar e o Senhor veio em sonho para ele e falou, não é lá. Passa para Macedônia e ajuda-nos, né? Lembra quando ele queria ir para uma Sim, direção, o Espírito Santo impediu. O Espírito Santo impediu, né? Então, mas é bom de ter a conexão com ele. Isso, com ele, né? Porque você sabe discernir se é ele ou se é um demônio. Sem dúvida, né? As pessoas falam, né, que quem vai para a África não volta o mesmo mais, né? É verdade. O que acontece que a gente muda? As pessoas falam, todo mundo que eu já vi podcasts, né, já vi entrevistas que falam, quando eu vou lá, parece que tinha que ficar lá. Tem alguma coisa que puxa a gente para lá e, ao mesmo tempo, quando a gente volta, parece que ficou um pedaço nosso lá e as pessoas falam isso, né? Como que explica isso? A primeira explicação é que há uma carência muito forte de tudo. E nós, desculpe eu falar isso, mas a autoestima está muito ligada ao que você dá, não ao que você recebe. Jesus disse que é melhor dar do que receber. Então, boa parte de nós cristãos que temos essa ideia, para nós, o que é importante? É mais importante dar. E, às vezes, o mundo que a gente vive não necessariamente quer o que a gente tem para dar. Porque, às vezes, eles são tão exigentes. Está todo mundo com um nível de exigência mais alto. Até para você cuidar de um mendigo. Você não pode, é do jeito dele. Você não pode mais dar a comida, porque ele vai lá, pega a comida e troca por droga. Aí você fala, Deus, nem poder mais eu posso fazer. Eu não posso evangelizar de um jeito natural, porque se eu evangelizar, pode me dar um problema. Então, nós queremos dar, e ainda tem um lugar onde a maioria dos países, das pessoas, precisam. E quando a pessoa precisa de carinho, precisa de palavra, precisa de um alimento, precisa de saúde, como é que você não se apaixona? Como é que você não se sente bem, que você é muito melhor do que você imagina de você mesmo, que você está muito melhor do que você se vê naturalmente falando? Então, essa é a questão da África. É que ali você percebe que o seu talento, por menor que seja, ele é tão significativo, ele é tão expressivo. Não importa qual seja, se é espiritual, se é emocional, se é financeiro, não importa. Os talentos que você tem lá fazem muito sentido, porque a demanda é muito grande. Então, esse é o primeiro fator, né? Eu acho que isso é que pega a gente mesmo pelo coração. E, é claro, é um andar de baixo da sensibilidade humana, né? Aqui a gente tem que andar
normalmente a gente está no andar de cima, que é o andar do orgulho, vaidade e tal. Lá não, querido. Lá são os medos, são carências, são, né, fome, doença. É coisa... As limitações são muito grandes. São muito grandes. Josias? O que a gente percebe, né, na África é justamente isso, né? É lógico que não na África do Sul, que é um pouco diferente, mas quando a gente pensa nos outros países da África, do continente, a carência é muito grande e ainda a questão da opressão também, né? Porque não é só a questão material, né, Josias, mas a opressão espiritual também é muito grande, é muito significativa, né? Então, é por conta do sincretismo, que a gente vê, às vezes, cristãos, mas a hora que o filho fica doente, vai no pai de santo, né? Lá no feiticeiro, né? Que a gente chama. Então, são situações que mesclam, né? Mesmo os muçulmanos, não vamos falar que é do cristão, mas... só que para o muçulmano isso não é problema, porque para eles é uma religião mesmo, né? Não é um relacionamento individual com Deus. Então, o que a gente percebe é que também tem esse lado espiritual. E eu não tenho dúvida que a última chamada será para a África. Quando você lê Apocalipse, você vê a formação das guerras e tudo, você vai ver que a última fronteira a ser alcançada é a África. Mas a África, normalmente, ela já foi, a maior parte dela, evangelizada. O que precisa, de fato, é discipulado. Olha aí. E esse é um desafio que sábado agora eu tenho uma mentoria, porque esse ano eu só fui uma vez em Moçambique. Fiz uma conferência profética de 2 dias e vim embora. Né? E é o que deu. Né? Mas a gente todo mês tem uma mentoria. Tem que fazer online. Normalmente essa incursão acontece mais vezes na África. Não. Lá para Uganda, sim, porque tem sido 3 vezes por ano. Né? Esse ano talvez eu já fui 3, talvez tenha que ir uma 4ª, agora em dezembro. Né? Se Deus permitir, a gente inaugura. Mas já está marcado para fevereiro. A expedição que vai sair aqui já tem um grupo bom que já vai do Brasil para a expedição. Esse orfanato... não é orfanato. Não, é a casa o abrigo. O abrigo dos pequeninos, né? Ele já está, então, para ser finalizado a obra, a construção. Posso compartilhar com vocês. Só falta o refeitório. Olha aí, que bênção. E a gente parou para conseguir uma legalização de toda a documentação. Tirar como se fosse o habite, né? Então, estamos só aguardando isso para fazer num padrão que a gente sabe que validado. E é só o refeitório. Já tem dormitório para as meninas, dormitório para os meninos, dormitório para os pequeninos. Já tem a casa do pastor e dos obreiros, o escritório. Então, enquanto não está pronto, os pequeninos que estão abrigados ficam em casas alugadas. Não, estão lá, já estão lá. Já estão lá. Nós tivemos um problema porque eles estavam lá, foi exatamente a fiscalização, e aí entendiam que era um orfanato, e aí o Zé Ricardo teve que correr atrás disso com Betânia, e a gente, graças a Deus, está caminhando bem para resolver isso, para dizer que é um shelter, é um abrigo, não é um orfanato. Né? Nós não cuidamos de bebês e cuidamos também de refugiados que são maiores. A partir de quantos anos que um refugiado pode assim, vir e morar na casa? Tem uma idade mínima ou não? A gente, alguns dos que a gente tem, nós recebemos com 2 anos. 2 anos. Mas já estando em Koboko ou em Uganda, não, ela tem que conseguir pelo menos já vir andando. Então, a partir dos 3 anos. Dos 3 anos. Não temos como cuidar de bebê. De uma idade bebê, inferior não. a essa. Porque não tem escola tempo integral lá. Então, nossas crianças, elas agora mudou para Gulo, que é a base construída em Gulo. Fica próximo da fronteira com o Sudão do Sul. Ok? Então, a base até o primary school, que seria os 7 primeiros anos, sim. Seria o primário mais metade do ginasial. Aqui. Elas vão e voltam todos os dias. Mas o dia todo, alimento, elas passam o período integral na escola. Já o secondary, que, como eu disse, são 4 anos, que seria o ensino primário? O ensino fundamental. O fundamental, Mais alguns anos de técnico.
ou de científico, que eles chamam lá. Né? Teria um padrão como se fosse uma semi-faculdade, vamos dizer assim. Seria assim, tipo um ensino técnico do 2º grau aqui, mais ou menos isso? Um nível superior ainda. Nível superior ainda. Você passa do Cine 4, do Cine 5. O S5 e o S6 já pode ser só técnico ou pode ser científico como uma pré-faculdade. Então, esse é o padrão. Então, esses todos do secondary já são on-board. Eles vêm de 15 em 15 dias passar um fim de semana e lá são terms, são 3 terms, são 3 períodos de aulas. Não são semestres como aqui. E então eles têm 3 férias. Isso especialmente por conta do ritmo de chuvas deles. Então tem uma questão do calendário que encaixa quando está com chuva ou não. Então são 3... A maioria da região segue esse padrão. 3 períodos de férias. 3 meses. Isso. Aí intercala. Um mais longo, um mais curto. Mas tem por conta as férias. Que interessante. São as culturas e as realidades, né? Diferentes. Lugar, né? Josias, deixa mais uma vez o site, a rede social aqui, tudo que você tiver de informação para que as pessoas possam contribuir. Se Deus tocou, por favor, não rejeite. Porque não é todo mundo que tem a missão de ir até lá, né? Exatamente. Que tem a disponibilidade, mas às vezes a gente pensa, poxa, eu quero colaborar, como é que faz? Aí lá no Instagram tem a forma de fazer. Então, é Pequeninos do Sudão. É o Instagram e pequeninosdosudão.com é o site. É o site. Bacana. Agradecer, muito né, bom. Josias, né? Obrigada por tirar esse tempo, né? Tá sempre eventos, as empresas e a parte missionária, e mesmo assim conseguiu tirar um tempinho para estar aqui com a gente, tirar nossas dúvidas, né? Contar um pouco de como é esse projeto lindo, que realmente a gente não pode ignorar quando tem o chamado, não tem jeito, né? Então, parabéns por dizer sim, não tem escolha, né? Mas é muito isso. Importante fazer com alegria, né? Então, a gente vê que não é um peso, é uma alegria, e parabéns pela decisão. Cumprir a missão, né, Josias? Olha, a gente quer deixar você agora com 1 minuto para deixar um recado para essa audiência. Faz um apelo aí para que eles estejam apoiando, né, os Pequeninos do Sudão. A gente já falou aqui das redes sociais, você pode contribuir através do site, você pode pedir mais informações através das redes sociais, mas agora o Josias tem uma chamada. Quem sabe, né, você não será mais um aí numa próxima ida até o Sudão, né, Josias? Quem sabe? Expedição em fevereiro, na semana do Carnaval. Então, deixa um recado aí para essa nossa audiência. É isso. Eu acho que antes de deixar um apelo para os Pequeninos do Sudão, eu deixaria um apelo para você mesmo, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que, se você não ouviu ainda a respeito do propósito que Ele tem para a sua vida, que você busque Ele, dizendo: Deus, Josias falou que o Senhor tem um propósito para a minha vida, e eu preciso que o Senhor me esclareça qual a função que o Senhor tem, por onde começar, né? Qual o local que o Senhor tem para mim, né? Qual o tempo que o Senhor tem para mim, e quais são as conexões que o Senhor tem para mim, quais são as pessoas com as quais eu tenho que me conectar para que o meu chamado floresça, para que de fato o propósito faça sentido, né? Busca isso, porque a felicidade é quando a sua vontade se conecta com a vontade de Deus. Olha aí que bem. Aí ela se torna glória a Deus, boa, perfeita e agradável. Amém, amém. A gente não costuma fazer algo aqui, mas vou quebrar o protocolo hoje. Conta. Eu não sei nem se a produção vai gostar muito, né? O nosso italiano. Mas eu quero, juntamente contigo, com a Vivi, nós queremos orar pelo Sudão. Normalmente a gente aqui no podcast, a gente encerra e obrigado por ter vindo, né? Mas eu tenho essa direção de Deus, né? Para orarmos. E principalmente por vocês que estão muitas vezes ali no front, né? E correndo o risco de vida, né? Nós sabemos que não é fácil,
É só realmente por um chamado de Deus que você se dispõe a deixar o conforto da tua casa, a segurança junto à tua família e ir e fazer algo tão extraordinário, né, como o Josias, juntamente com o pastor Anésio, José Ricardo, a Betânia e tantos outros, né, Josias? Porque é uma obra feita a muitas mãos. Queremos orar e eu gostaria de realmente orar por vocês, amém? Amém? Pai Celestial, nós somos muito gratos ao Senhor por esse tempo aqui com o Josias. Obrigado a Deus por ele trazer, ó Pai, uma clareza sobre o chamado missionário, sobre, ó Deus amado, o chamado da própria vida dele, da sua família, em relação à obra e à causa do Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Josias disse sim ao Senhor, o pastor Anésio também, e tantos outros, como José Ricardo, a Betânia. Nós sabemos que a obra no Sudão só tem sido possível porque, como Josias disse, o Senhor tem feito essas conexões do reino, conexões que extrapolam o entendimento humano, que estão muito além da maneira como nós poderíamos planejar ou de alguma forma preparar tudo isso, mas o Senhor tem sido fiel e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor guarde os Teus filhos. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa luta não são contra os sudaneses, não tem nada contra o homem. Nós sabemos que a nossa luta é contra Satanás e seus demônios, contra o nosso inimigo. Então nós oramos e pedimos ao Senhor que guarde os Teus filhos, que todas as vezes, ó Deus, que o Josias deixar o Brasil para ir de alguma forma pessoalmente atender uma necessidade no Sudão, em Uganda ou em qualquer outro país da África, o Senhor o guarde a sua saída, guarde o seu retorno, ó Pai, em nome de Jesus, que ele sempre tenha essa certeza de que o Senhor é com ele, com a sua casa, com a sua família e com todos aqueles que estão empenhados nessa obra. Nós oramos abençoando, ó Deus, o término da construção desta casa, que, ó Deus, seja realmente um lugar de refúgio, mas também um lugar, ó Deus, de renovo, um lugar, ó Deus, onde a esperança seja renovada, onde a salvação do Senhor alcance muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, e eles possam, ó Deus, dar continuidade à obra missionária no Sudão e em toda a África. Nós oramos, ó Deus, assim, abençoando a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, homem de Deus. A Maria Rita. A Maria Rita, com certeza. Que estão aqui, tá, né? O Lárcio, nosso querido, a Rita, nossa querida também, né? Um beijo para vocês. Lárcio é nosso irmão do coração, né? A Rita também. E nós queremos realmente agradecer, meu amado, que o Senhor continue dando a você essa mente iluminada pelo Espírito e te capacitando naquilo que você já faz tão bem, né? Na questão empresarial, que tudo isso seja conduzido no reino de uma maneira tão excelente. A gente sabe que você prima pela excelência e que essa excelência seja para a glória do Senhor no reino, aqui no Brasil, mas também lá no Sudão, e aonde o Senhor te levar, né? Amém. Tá Amém. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Amém. Vamos deixar um recadinho aí para os Eu que agradeço. Aqueles que estão conosco aqui no Altos Papos. Espero que tenham gostado, né? É verdade. Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Se não fez isso no começo, né? Já faz agora. E aproveita a playlist aí, tem muitos outros episódios para você se divertir aí e acompanhar com a gente. Toda quinta-feira tem um novo episódio, então a gente se vê aqui no Altos Papos Podcast, os melhores papos você encontra aqui. Compartilha só com todo mundo, né? Tchau.